Olá, seja muito bem-vindo ao Visão Geopolítica. Eu sou o Paulo Henrique Araújo e é um grande prazer estar aqui com vocês. Agora, nesse desafio semanal de tentar descomplicar aí, ou melhor, descomplicar a geopolítica para vocês. E hoje eu quero falar sobre algo que pode movimentar muitos rumos no Oriente Médio, que é a proposta, ou melhor dizendo, o plano de Donald Trump para a faixa de Gaza. É um problema que se arrasta há pelo menos 75 anos e já insolúvel para muitos, que é a solução de dois estados, a qual Israel aceitou desde o princípio, mas boa parte dos palestinos não aceitaram. Nas últimas décadas, nós assistimos ali a proliferação de grupos e células terroristas trabalhando dentro da região, mais recentemente o Hezbollah e o Hamas, principalmente, que inclusive controla politicamente. Agora, depois do atentado terrorista, onde mais de 5 mil terroristas do Hamas invadiram o território de Israel e assassinaram, estupraram e sequestraram pessoas, nós tivemos uma guerra que praticamente destruiu boa parte daquela faixa, o território que hoje conta com 1.800.000 pessoas. É um problema que parece não ter solução. Agora, Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, que está praticamente aí causando um terremoto em vários alicerces da geopolítica, trouxe um plano à tona na semana passada ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que seria retirar a população palestina da faixa de Gaza e assentá-los em outro local que não estava definido. Isso suscitou diversos debates. Vários governos pelo mundo se mostraram contrários, falando que a solução era a de dois estados. Donald Trump, ao longo da última semana, disse que o Egito e o Reino da Jordânia poderiam ser destinos. Inclusive, ele foi perguntado em uma entrevista no Air Force One na última segunda-feira sobre essa questão e que os líderes desses países, tanto da Jordânia, através do rei Abdullah, e também o governo do Egito, se mostraram contrários a uma solução aí que Donald Trump estava apresentando de retirar toda essa população. Obviamente, isso envolve várias questões que não são tão simples. Você tem uma questão do direito à propriedade privada, negócios que já funcionam ali dentro, pessoas que não têm envolvimento com o Hamas, né, que seriam realocadas em diversas situações que podem surgir a partir daí. Como, por exemplo, você alocar 1.800.000 pessoas, mesmo que dividindo para vários pontos, essas pessoas precisariam de emprego, saneamento básico, acesso à educação, hospitais, como fazer isso sem sobrecarregar o novo destino deles. É realmente um desafio grande. Donald Trump está colocando como um grande empreendimento imobiliário a faixa de Gaza e ela estaria sob a tutela, tá? A custódia dos Estados Unidos da América. Mais ou menos ali como acontece com Porto Rico atualmente, ou algumas ilhas que os Estados Unidos, como a ilha Midway, tem ali no meio do Oceano Pacífico. Eu ia citar o Havaí, mas o Havaí há mais de 50 anos já se tornou, né, um estado americano. Inclusive, foi o 50º estado americano. O fato é que na entrevista do Air Force One, Donald Trump disse que esses governos não concordam com isso porque não vieram falar com ele. E se falarem com ele, terão uma visão diferente. Bom, nessa terça-feira, mais conhecido como ontem, né, aqui dia 11 de fevereiro, nós tivemos a visita à Casa Branca do rei Abdullah, o rei da Jordânia. E Donald Trump apresentou uma proposta, não foi divulgado os detalhes dessa proposta, mas a proposta é que a Jordânia receba boa parte dessas pessoas. E os Estados Unidos estariam dispostos a financiar a construção de moradias, talvez uma cidade, ou a distribuição deles através de bairros pela Jordânia, tá? Outro ponto que ficou ali explícito também, que o Egito receberia uma proposta semelhante. O Egito está bastante reticente, lembrando que no passado o Egito já controlou aquela região de Gaza e hoje não tem interesse nem mesmo de abrir a sua fronteira para receber os refugiados que ali estão.
O rei Abdullah não entrou em maiores detalhes se está negociando ou não com Donald Trump em cima disso. O que nós temos de informação é que essa é a intenção, este é o plano de Donald Trump, que os palestinos sejam retirados da faixa de Gaza. E mais do que isso, que eles também sejam retirados da Cisjordânia, que é uma outra faixa de terra a leste, né, do Estado de Israel. A sudoeste está a faixa de Gaza. A grande questão é que os palestinos seriam retirados daquela região na sua integralidade. Gaza ficaria sob a tutela dos Estados Unidos da América e a Cisjordânia seria anexada ao Estado de Israel. Esse é o plano posto na mesa. Agora nós temos aí algumas incógnitas e alguns problemas que podem surgir a partir disso. E precisamos fazer um exercício. Afinal, estamos aqui fazendo uma análise geopolítica, né? E é importante entender a análise, a diferença que a análise tem da torcida ou de opinião. A análise que precisa ser feita é: vamos nos colocar aqui como o ministro das Relações Exteriores do Egito, ou, por exemplo, o próprio rei Abdullah, né, da Jordânia. Ele tem dois problemas de saída que pode ocorrer, eles podem enfrentar. O primeiro, que dentro da população de 1.800.000 pessoas, que já estão há quase 20 anos passando por lavagem cerebral do Hamas, entre outras coisas, tem uma camada muito grande de jovens que foi doutrinado, ensinado nas bases terroristas do Hamas. Passaram por esse processo de lavagem cerebral. E note, não estou colocando aqui a totalidade das pessoas, tem muitas pessoas ali que não são colaboracionistas do Hamas ou algo do tipo. Mas esses que são, seriam células adormecidas que estariam no meio da população e que poderiam, num ato de revolta, começar a promover ou criar grupos terroristas ou até mesmo praticar atentados terroristas ou trazer problemas de ordem pública dentro desses países ao qual eles estariam inseridos. O segundo problema, e esse é bastante grande, você pode criar um problema que já existe, ou melhor que isso, melhor do que criar, simplesmente transferir. Como assim, PH? Bom, hoje o problema está localizado na faixa de Gaza. Você pode estar tirando essas pessoas e levar esse problema, por exemplo, para dentro do reino da Jordânia. Como essas pessoas agiriam? Elas iam querer um Estado palestino numa porção de terra dentro da Jordânia, e a Jordânia ou o Egito poderia adotar esse problema que está acontecendo, hoje ali localizado dentro da Palestina? É algo que tem uma possibilidade grande de acontecer. Vide o povo curdo. A etnia curda que hoje está ali espalhada, né, podemos colocar dessa forma, pela Turquia, né, e também por alguns países da região, eles lutam para criar o Kurdistão, a sua nação, e exigem algumas faixas de terra. E os curdos são a maior nação do mundo sem um território para formar o seu Estado. Eles são perseguidos, né, muitos se refugiam, e o regime de Recep Tayyip Erdogan, dentro da Turquia, trabalha ativamente, né, para contê-los. Inclusive, usaram eles de moeda de troca no recente acordo para a entrada da Suécia na OTAN. Recep Tayyip Erdogan exigiu que a Suécia deixasse de receber os refugiados dessa etnia dentro do seu país. Refugiados que estão fugindo da sua ditadura, a ditadura, né, neo-otomanista de Recep Tayyip Erdogan. Então, não é uma solução simples, não é uma solução fácil, e mais do que isso, para a sua implementação total, ela passa o período de que Donald Trump será presidente dos Estados Unidos. É uma solução que vai depender de muita negociação, de muitos acordos, e não será todo mundo que terá um final feliz nessa história. E a gente não pode simplesmente falar, todo mundo ali na faixa de Gaza não presta, todo mundo é terrorista, porque isso não é um fato. É algo complexo,
Donald Trump está tendo coragem, sim, ele tem uma coragem imensa de entrar nesse vespeiro para tentar solucionar isso de uma vez por todas. Agora, nós temos uma oportunidade. Você que está aqui na audiência do Fio Diário e nós que estamos aqui desse lado também, nós estamos vendo a história ser escrita. Essa pode ser uma mudança de proporções astronômicas, né? Vamos colocar aí dessa forma. Chacoalhar realmente a estrutura geopolítica do Oriente Médio e trazer reflexos para as próximas décadas, ou talvez até os próximos séculos. Se a gente considerar que esse impasse foi criado pelo Império Britânico ao final da Primeira Guerra Mundial, com as divisões ali dos seus protetorados e depois com a criação do Estado de Israel, né, que gerou todo o problema das promessas e mentiras que os britânicos fizeram para ter apoio na Primeira Guerra Mundial, tanto dos árabes quanto dos israelenses. E agora isso levou a praticamente 100 anos de problema. Fato é, os israelitas estão ali há séculos, né? Aquela terra também é deles, e os árabes querem uma grande nação árabe. E como resolver esse problema? Donald Trump conseguiu, com os acordos de Abraão, algo inédito, que foi o reconhecimento de várias nações árabes para a legitimidade do Estado de Israel. Falta resolver a questão de Gaza. A solução que Donald Trump está apresentando é a melhor? É difícil dizer. Eu sugiro olharmos, analisarmos e esperar pelo melhor, para todos os lados, principalmente para os inocentes que estão perdidos no meio desse caos. Eu sou Paulo Henrique Araújo, do PH Vox, falando exclusivamente para o Fio Diário, e nós temos um encontro toda quarta-feira dentro da plataforma do Fio Diário. Então, não deixe de assinar, tá aqui para vocês terem acesso exclusivo a esse programa e outros que são feitos com muito carinho e atenção para todo o público que participa aqui conosco. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Alexandre de Moraes suspende nomeação de Ramagem para diretor da Polícia Federal. Moraes manda prender Roberto Jefferson independentemente do horário. Alexandre de Moraes abre inquérito e manda investigar diretores do Google e do Telegram. STF abre inquérito contra Alan dos Santos por suposta conversa forjada. Réus do 8 de janeiro, Moraes vota pela condenação de dona de casa de 57 anos a 14 anos de prisão. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele no TSE, mostra relatório. Alexandre de Moraes manda derrubar perfis de jornalistas bolsonaristas. Moraes determinou derrubada de 168 perfis nas redes, além de prisões e buscas. Moraes manda prender mais de 200 envolvidos no 8 de janeiro. STF derruba perdão da pena de Daniel Silveira, concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-assessor de Bolsonaro está preso por viagem que não existiu. Defesa aponta abusos do STF. Eu não vou parar. Tem gente como eu que também não vai parar.
Os debates são feitos aqui com honestidade intelectual. Vocês sabem o nosso ponto de partida e os nossos princípios e valores. Tudo isso feito especialmente para vocês que precisam e que demandam conteúdo assim.